Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e vou comentar um pouco sobre a situação econômica do Brasil, não só do Brasil, o cenário global. Falando especificamente sobre a taxa de juros altos no combate à inflação. Quem já me viu algumas vezes falando sobre juros altos, já percebeu que eu não concordo com a política de juros altos e também que a política de juros altos é uma política universal. Não é só no Brasil, é em todo o mundo. Coincidência, toda essa política monetária mundial, ela é dirigida, é desenvolvida pelos economistas. Os economistas são chefes de bancos centrais, são presidentes de bancos e etc. Existe algo na formação do economista, cada vez a gente percebe cada vez mais, que é a falta de entendimento do que é a lógica contábil, ou seja, a partida dobrada, a teoria da partida dobrada, que os economistas não sabem. E por isso eles cometem um erro absurdo e excepcionalíssimo esse erro. É um erro que causa um prejuízo enorme a todas as economias, porque ele faz transferência, ele tem como objetivo principal, eu acho que sim, transferir renda da classe mais baixa para a classe mais alta da sociedade. Ou seja, para as classes que têm dinheiro, das classes que não têm dinheiro para as classes que têm dinheiro. Quer dizer, isso não faz nenhum país ir para frente, faz uma determinada classe, não o país, porque fica uma enorme soma de miseráveis por aí em função dessa política. E outra coisa, essa política de juros altos, já dá para se ver, está cansado de saber, é impossível você desenvolver uma estratégia de crescimento por muito tempo sustentável. Não há possibilidade de fazer isso. Basta ver, é bastante dizer que a economia brasileira tem 50 anos que não desenvolve. O desenvolvimento da economia brasileira é muito pífio. Nos últimos 10 anos dá menos de 1%. A média em um país como o Brasil, com todos os recursos naturais que existem, o tamanho territorial, a população, 250 milhões de brasileiros, e o país não anda. E como não vai andar agora, dificilmente andará no próximo ano, e talvez 2, 3 anos ainda, dificilmente que o país cresça a uma taxa que seja razoável. O presidente do Banco Central, o negócio é tão grande que o presidente do Banco Central disse numa entrevista que o Brasil vai crescer no ano que vem em termos de 1,5 a 1,8. E achando ótimo, dizendo que era ótimo isso. Meu amigo, isso é não pensar em Brasil, não pensar em não ser empreendedor, ser um funcionário burocrático. Só um funcionário burocrático pode dizer isso. Porque um empreendedor pensa logo, pensa nas possibilidades do Brasil, pensa na população do Brasil, no tamanho do Brasil, e imediatamente percebe que isso não é taxa para um país como o Brasil. Tá certo? Bom, eu vou falar do cenário global, porque a política é global de juros altos. Vamos ver aqui, Estados Unidos. A inflação dos Estados Unidos está caindo rapidamente depois de mostrar resistência às maiores taxas de juros em décadas aplicadas pelo governo. Isso, na realidade, não é verdade. Isso é um wishful thinking. Porque os Estados Unidos estão numa situação que não sabe o que vai acontecer agora. Porque a economia está crescendo fortemente. E isso significa o seguinte, que a inflação está alta. Isso significa que eles vão querer aumentar juros dentro da política de juros altos. Está se pensando em aumentar juros ainda. Não tem certeza a respeito da coisa. A política de juros altos é tão boa, que ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém tem o controle dela. Sabe por quê? Porque os economistas não sabem os efeitos dela sobre a economia. Se soubesse, não indicaria juros altos para combater a inflação. Muito bem. Olha só. E se vocês repararam, nos Estados Unidos nós estamos falando, depois de mostrar resistência das maiores taxas de juros em décadas aplicadas em 5 anos. Os Estados Unidos agora estão com uma taxa nominal de 5,5, 5,25 a 5,5. A maior taxa de juros nos últimos 20 anos. E já vem há algum tempo. E a inflação não cai. Que é isso? Por que a inflação não cai?
Aí vem um presidente do Banco Central qualquer e diz a seguinte blasfêmia: porque as empresas não reagem imediatamente, elas só vão reagir muito mais tarde. Isso é uma blasfêmia, isso não existe. Na realidade, tem o caso brasileiro. O caso brasileiro, o combate da inflação aqui no Brasil começou em março de 21. Aumentando a taxa de juros. Foi aumentando a taxa de juros para combater a inflação. Em um ano, aumentou-se a taxa de juros em 11,75%. Chegou ao ponto de 13,75% a taxa de juros. O que aconteceu com a taxa de inflação? A taxa de inflação foi a 10,6%. Hoje a inflação está em redor de 5%. Quanto se gastou? Só agora em outubro, final de outubro, 700 bilhões de reais é o custo da taxa de juros desse ano. Imagina quanto foi nos anos anteriores. E quanto tempo tem que estar combatendo a inflação e a inflação está de 5%? E achando que isso é uma vitória. É uma vitória da política de juros altos. É um absurdo. E outra coisa, a taxa de juros alta está ainda em 12,25, me parece 12,25. Se eu estiver enganado, tudo bem. Tá certo? Se for 12,25, 12,25, tanto faz. A taxa de juros real é altíssima, é a mais alta do mundo. É isso que quebra a economia. É isso que quebra as empresas. É isso que faz com que a economia não ande. Por que o Brasil não anda há 50 anos? Por causa da taxa de juros, a mais alta do mundo. Olha aqui, a economia americana cresceu a um ritmo quase chinês que talvez recomendasse novas doses de juros. Mas os gastos com consumo estão se reduzindo, assim como o apertado mercado de trabalho das cidades de fora. Você vê, é um wishful thinking. Está se pensando que os gastos estão sendo reduzindo e que o mercado apertado está dando sinais de perda, torcendo para que haja perda, não é? No mercado de trabalho, que haja diminuição da economia. Quer dizer, torcendo para o pior, para poder a taxa de juros dar certo. A previsão da OCDE, divulgada anteontem, aponta um freio forte no crescimento do 1,5% no ano que vem. Quer dizer, a economia americana vai crescer 1,5% no ano que vem. E isso é uma felicidade se isso acontecer. E para crescer esse 1,5% tem que aumentar a taxa de juros. Não pode diminuir a taxa de juros agora. É que beleza de estratégia. Isso é uma estratégia maravilhosa. Ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém tem certeza do que acontece. Os Estados Unidos não sabem o que vai acontecer. Para crescer 1,5% ele tem que aumentar a taxa de juros. É muito mesmo desprezível essa taxa de juros. Inócua. Inócua não, ela causa tremendos prejuízos e causa as economias mundiais. É inócua. Vamos ver o mercado comum europeu, ali é o BCE, o Banco Central Europeu. Em agosto de 23, a taxa de inflação anual foi 5,2%. E em novembro houve um brusco declínio caindo para 2,4% em base anual. É possível que haja um repique da taxa de inflação até o final do ano. Olha só, o wishful thinking, todo mundo torcendo para que a economia seja pior, para que haja redução do crescimento da economia, para que haja dificuldade para as empresas não crescerem, para reduzir os lucros. Tudo isso é o conteúdo da política de juros altos. Torcer para que nada dê certo, que torne um caos, que só assim controla a inflação com juros altos. Christine Lagarde disse que está preocupada com a pressão salarial e os investidores acham que o BCE começará a cortar a taxa de 4% em abril próximo. Olha só, você vê em cima está dizendo o seguinte, né? É possível que haja um repique na taxa de inflação. Claro que vai haver. Porque esse 2,4% que está caindo bruscamente, pode ter sido um erro estatístico. Pode ter sido erro por uma coisa qualquer que eles não citaram. E esse resumo que eu estou colocando aí é do jornal O Valor Econômico. Um jornalzinho que não tem bons economistas ali para descrever essas coisas. Entendeu? Fica dizendo coisas que
mais o que eles querem que aconteça, em vez de fazer uma análise perfeita. Tá certo? Agora vamos aqui para o Brasil. Olha só. Previsões da OCDE de uma inflação de 3,2% para o Brasil em 2024. Em 2024, não, para esse ano, na 2023. Em 2024, nível mais otimista que o do próprio cenário de referência do BC e do Boletim de Inflação Focus. Quer dizer, o Brasil só melhora as coisas no futuro, nas projeções. Tem algo errado nisso, tem algo de estranho nisso, não tem? Conflito de interesses, meus amigos. O Brasil só melhora a economia com juros altos com as previsões futuras. 24, 25, 26 está muito melhor ainda. É uma palhaçada isso. Em 24, nível mais otimista que o professor, de referência do BC e do Boletim do Focus 3,9. Há bom motivo para acreditar que a inflação e os juros não serão tão baixos quanto antes nos países avançados e que as taxas de juros seguirão altas por algum tempo. E o Brasil, milagrosamente, vai baixar a taxa de juros. Vai perder reservas. Vai criar problema com o câmbio. Pelo amor de Deus. Precisa parar e pensar e analisar melhor, meu amigo. Para o Brasil, o acesso à poupança externa tenderá a ficar mais cara e menos abundante. Mas sem mudança drástica, tem uma perspectiva de crescimento que se mantém preocupadamente baixa. Quer dizer, o Brasil, com todos esses juros altos, que nós vamos ver mais aí embaixo daqui a pouco, o Brasil está com problemas. A perspectiva de crescimento se mantém preocupadamente baixa. Quantos anos tem? Desde março de 2021, março de 2023, de 2024, vamos ver 3 anos, cara. Então, nessa taxa de juros não acontece nada, o Brasil só vai para baixo. Cresce menos, a inflação é alta. Não é? O caos econômico é grande, as empresas estão quebrando, principalmente as empresas que estão começando, as startups. Isso é uma ignorância com as empresas que estão começando. Né? Tantas startups que poderiam estar de vento em popa não estão por causa da taxa de juros no Brasil, que é muito alta, a maior taxa de juros reais do mundo. Vamos ver aqui, olha só, Estados Unidos. Olha o crescimento dos Estados Unidos. Em 2022, 2,1. Hoje é 5,5. Hoje. 5,2 no final de 23. E em 24, 1,5. Tem sentido essa projeção? Não tem. Não tem sentido nenhum. Agora os juros. 4,3, 5,5, 5,3, 2,8. Clara? 2,8. Inflação 6,5, 3,3, 4,5, 3,9. Juros reais menos 2,2. Mais 2,2, 1,8. Olha que situação esquisita para esses 3 anos aí seguidos. Né? Isso é efeito da política de juros altos. Até nos Estados Unidos tem isso. Os Estados Unidos já estão trilhando para voltar à política que eles acham normal, adotam essa política e conseguem crescer com essa política. Que é a taxa de juros a taxa de juros, você vê aqui, já está em 2,8 previsto, para ela ser mais baixa do que a taxa de crescimento econômico. Aqui está 1,5. Mas com isso eles vão tentar puxar novamente a taxa de juros para baixo, para ela ficar inferior à taxa de crescimento da economia. Isso é alavancagem positiva. É essa estratégia que é solução para qualquer país do mundo. É essa estratégia que conserta a inflação, que domina a inflação, que controla a inflação, crescendo, a economia crescendo, as empresas desenvolvendo. É essa a estratégia. A taxa de juros ser mais baixa do que a taxa de crescimento da economia. Quando se faz isso, como faz o Japão, como faz os Estados Unidos, as coisas voltam a andar normalmente. Tá certo? Muito bem. Olha aqui para o mercado comum europeu. Crescimento econômico 3,5 em 22.
Olha quanto em 23 previsto, 0,6. E olha quanto previsto para 2024, 1,5. Isso é função de quê? Da taxa de juros altos. Agora, olha juros, 2, 3, 3 e 3,2. Praticamente todo ano mais alto do que, exceção esse primeiro aqui, todo ano a taxa de juros é mais alta do que o crescimento. Tem que ser ao contrário, mais baixa do que o crescimento. Olha a inflação, 5,8, 5, 4, apesar da taxa de juros alta. E a inflação continua. Onde é que o efeito se dá? Se dá no crescimento da economia, lógico. A taxa de juros alta é para acabar com as empresas, criar dificuldade para as empresas, acabar com os investimentos e, obviamente, com o crescimento da economia. É isso que ela faz. E está aqui visto também, olha, juros 2, 3, 3, maior do que o crescimento. Então o crescimento 3,5, 0,6, 0,6 e 1,5. Isso é uma estupidez. Inflação, olha só a inflação. Mesmo com a taxa de juros altos, né? Olha a inflação, 5,8, 5, 4,6, 3,9. Qual é o impacto que tem juros altos na inflação? Nenhum. Nenhum. Olha os juros reais. Menos 3,8, menos 2, menos 1,6, 0,7. Tá certo? Então isso é um absurdo. Vê Brasil, vamos ver Brasil que nos interessa bastante. Brasil, 2,9, crescimento 3, 3,2 e 1,8 próximo ano. Essa taxa de 1,8 foi dita, e eu ouvi no momento da entrevista, foi dita pelo senhor ministro, presidente do Banco Central, o Castelo, pelo diretor do Banco Central. E ele disse que 1,8 era muito bom. Mas muito bom, cara. 1,8 para o Brasil é uma taxa boa. Eu tenho certeza que esse presidente do Banco Central nosso foi sempre funcionário. Ou seja, foi sempre... Nunca foi empreendedor. Nunca teve uma empresa na mão para dirigir. Porque quem diz um negócio desse com o Brasil, significa que uma pessoa que foi sempre obedeceu ordens, sempre seguiu as ordens do patrão e nunca foi patrão. Porque patrão está buscando, está arriscando, está querendo crescer, está querendo inventar coisas, desenvolver. É isso que acontece. Muito bem. Olha os juros do Brasil. Isso é que é o grande. É isso aqui, juros, 13,7, 3,2, 12,2, 9,8. Os juros do Brasil. Me diz uma coisa a vocês. 13,7, crescimento 2. 13,2, crescimento 3. 12,2, crescimento 3,2. Não adianta, o crescimento não sobe. Agora, 9,8 baixou a inflação, os juros e baixou também o crescimento. Tá certo? Agora, olhem vocês. Se nós fôssemos aplicar aqui a política de um juro do custo da dívida ser mais baixo do que a taxa de crescimento da economia, você já pensou? Está com 9,8 a taxa de juros. Qual é a taxa de crescimento que deveria ter a economia brasileira para que ela fosse positivamente, evoluísse positivamente? 10, 11,6, 12% ou mais, 13% por aí. 13%, cara. Dá para você esperar que o Brasil cresça com 9,8 de juros? Com a inflação real de 5,9 prevista para o próximo ano? Dá? Então, o ano 2024 está perdido, não vai ter crescimento. Não vai ter crescimento porque os juros são muito altos.
Não vai ter crescimento porque a inflação também é alta. E não vai ter crescimento porque os juros reais são os mais altos do mundo. É desagradável você fazer projeções desse tipo. E os números estão aí. Eu não estou mentindo, estou dizendo pelos números. Quem quiser interpretar isso de outra maneira, interpreta. E venha discutir comigo. Porque não dá. 2024 é igual a 2023. 2023 vai crescer 3. Não vai crescer 3,2, vai crescer 3, no máximo 3. E 2024, eu acho que não cresce nem 1,8. Vai crescer menos ainda. Talvez se entre até em recessão. Porque o Brasil está indo cada vez mais para a boca do precipício. Uma administração horrível. Não tem chefe de governo nesse país. Não tem executivo. Não tem executivo. Não tem uma pessoa que sabe administrar um país. Tem um analfabeto, culhudeiro, fanfarrão e disposto, está sempre disposto a esbanjar os recursos do país em benefício próprio. É isso que existe. Ok, meus amigos. Eu gostaria de ter outra melhor de notícia, mas não tenho. A taxa de juros altos é algo que deve ser terminantemente proibido como estratégia para controlar a inflação. Porque faz ao contrário, exatamente ao contrário. Destrói a economia, destrói as empresas, destrói os empregos, destrói os recursos financeiros da nação. Um abraço e até a próxima.